Então, de que forma a gente pode se perguntar a matemática pode estar relacionada com Deus? Ou qual é a origem e a finalidade dessa disciplina, segundo, né, tudo aquilo que nós estamos conversando aqui agora, referência, mandato cultural. Bem, primeiro, nós temos que pensar em algo que é muito importante. Muitos cristãos já compraram uma ideia que não vem da própria Escritura, que é uma ideia de antítese entre ciência e Deus. Ou seja, foi vendida uma ideia no século XVIII, XIX, século XX, de que em assuntos acadêmicos, em assuntos científicos, Deus não pode se meter. A religião não pode se meter. A igreja não tem escopo para trabalhar, não tem autoridade sobre isso. Então, se você quiser estudar matemática, por exemplo, você não precisa, ou melhor, você não pode vir com seu discurso religioso e com a sua cosmovisão religiosa sobre a matemática. Porque nós estamos falando de ciências exatas, enquanto que a própria religião, Deus, Bíblia, é uma questão de fé. Então, é a fé contra uma racionalidade 100% correta e indestrutível. Então, esse tipo de antítese, que é totalmente falsa, ainda assim conquistou e conquista corações de muitos cristãos, ao ponto de muitos não verem necessidade, por exemplo, de uma educação matemática distintamente cristã. Perguntam para mim às vezes, mas por que isso daí? Isso é uma bobeira, uma baboseira. Porque o que a matemática tem a ver com Deus, cara? Não tem nada, cara. Então deixa isso quieto, vamos ensinar aqui desse jeito aqui mesmo, que sempre funcionou. Gente, não é. Isso é um discurso que foi implantado por pessoas que eram, muitas delas, totalmente contrárias à própria religião e à noção de Deus bíblico, e aquilo que elas falaram ganhou corações ou tomou de fato corações de muitos cristãos. Então, a própria noção do curso também, na esperança que vem de Deus, é fazer que, se tiver algum pai ou educador que tem essa noção de antítese, onde, cara, eu não posso misturar religião com ciência, com academia, com estudo, para que você entenda que Deus te chamou, se você está pactuado com Ele, aliançado com Ele, que Deus te chamou para que você, eu, façamos tudo, literalmente tudo, para a glória dele de forma intencional, dando a interpretação que ele nos deu. Então, infelizmente, muitos cristãos ainda têm essa noção de que tem essa antítese, uma antítese que não existe, de fato, que foi criada, fabricada para se afastar Deus ou o próprio cristianismo da parte acadêmica. No entanto, não há lugar na criação onde Deus não tenha soberania e onde ele já não tenha dado a interpretação correta. Isso aqui é muito importante. Seja no direito, seja em agricultura, seja na matemática, seja na física, na biologia, Deus tem domínio. Ele é Senhor. O Senhor da matemática é Deus. O Senhor do direito, o Senhor da agricultura, o Senhor dos próprios... Qualquer tipo de função, gente, é o próprio Deus. Ele é o Senhor sobre tudo. E com isso, eu quero tentar fechar essa aula dizendo que a matemática ela vai apontar para Deus. Eu tenho costume de dizer lá no meu Instagram, eu pretendo reforçar cada vez mais esse discurso e aprimorá-lo no decorrer do tempo, que a matemática é uma das expressões da sabedoria de Deus. Ela não é a expressão, mas ela é uma das expressões da sabedoria de Deus, do amor de Deus e da vontade de Deus. Então, se ela é isso, eu preciso dar a ela o real significado daquilo que ela está falando. Não são apenas números. Não são apenas contas. Fórmulas enfadonhas e abstratas. Mas é a sabedoria de Deus sendo evidenciada. É a sabedoria de Deus sendo colocada no papel. Então isso dá um teor muito maior. Então o mandato cultural, até o referência em relação à matemática, e mais uma vez, esse é um dos nossos argumentos principais, é fazer a matemática para a glória de Deus. Lucas, isso é uma possibilidade
para o cristão ou é uma direção objetiva, obrigatória? Bem, queridos, eu entendo que é obrigatório, que é um mandato. Talvez você não seja tão explícito, talvez você faça de outra forma, mas estudar, ensinar, falar de matemática precisa ser sempre para a glória de Deus. Apenas por meio de Cristo é que o estudante de matemática pode encontrar a verdadeira alegria, propósito e significado dessa disciplina. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus Cristo, ele vai ser não apenas, isso é importante, ele não é apenas a base do conhecimento, mas ele também é o foco do conhecimento. Quem sustenta a matemática é o próprio Filho de Deus, mas é o próprio Filho de Deus também o alvo da matemática. É o alvo. Não tem o Procure X, que é muito famoso nas contas? Procure X. Descubra o valor de X. Esse X maior é o próprio Cristo. Por quê? É para lá que a matemática está apontando. É para lá que a matemática está gritando. Lembra? Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. A matemática está fazendo isso. Nós precisamos dar atenção e sentar um pouco e estudar mais sobre isso para passar a matemática de um jeito não apenas cristão por ser cristão. Não, eu entendo perfeitamente que o significado, o propósito, só pode ser plenamente estabelecido por meio de Cristo. Isso não significa, isso é importante, que o ímpio não vai ter conhecimento da matemática. Claro que vai ter, nós sabemos disso, gente. Mas não se trata de conhecimento exaustivo. Se trata de propósito e significado. Por que você estuda matemática? Bem, eu já estudei muita matemática para ganhar um videogame, ganhar um presente, ou até para não tomar costa dos meus pais. Já estudei por causa disso. E era muito chato, porque era um objetivo doído, muitas vezes. Mas dentro do mandato cultural da Terra-referência, eu pergunto, por que estudar matemática? E a resposta é, porque a matemática é uma das expressões da sabedoria de Deus. A matemática tem muito a nos dizer sobre Deus, sobre o seu caráter e a sua verdade. Então, olha como muda o cenário ao estudar essa disciplina. Mandato cultural, fazer para a glória de Deus, de maneira intencional, trazendo Cristo, não sendo aquele cristão 007. Não, eu estou ensinando aqui, mas não falo nenhum palavrão em sala de aula, eu não faço uma brincadeira, mas eu nunca falo de Cristo também, eu nunca aponto para Cristo. Não, é ser um cristão real, intencional, e ensinar bem e apontar, mostrar que Cristo é a base e ao mesmo tempo o alvo. E isso é maravilhoso. Levar todo o pensamento cativo a Cristo, fazer todas as coisas para a glória de Deus e obedecer ao chamar são aspectos comuns da vida que apontam para Deus. Dessa forma, pensar em matemática seria proclamar que Deus é a fonte do conhecimento e o objetivo final dele. Ou seja, ele é tanto fundamento quanto o alvo. Para fechar nossa aula, Terra-referência, mandato cultural. Nós precisamos disso para entender que o ensinar matemática para a glória de Deus tem fundamento e tem uma direção do próprio Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Precisamos entender as pedagogias que estão no nosso mundo de hoje, as metodologias, e elas precisam passar pelo crivo, não do pragmatismo. Funciona ou não funciona? Não se trata disso se funciona ou não funciona. Se trata de isso honra a Deus? Foi isso, de fato, que Deus nos deu? Esse é o crivo do cristão. E nós precisamos confiar que se foi isso que Deus nos deu, Ele nos retribuirá. Tá? Com um bom aprendizado, com uma proclamação maior, tanto da própria matemática quanto da própria glória do Filho dele. E ao mesmo tempo, os nossos estudantes, as nossas crianças, aprendendo mais. Não apenas sobre uma matemática abstrata e corriqueira no mundo, mas aspectos onde o Senhor Deus, Ele é glorificado, Ele é visto, Ele é exaltado. Gente, vamos ser sinceros, isso é maravilhoso.
eu queria estudar matemática assim no ensino fundamental. Eu espero que essa introdução ao assunto já tenha esclarecido muito a mente de vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso e nos encontramos na próxima aula.